Evandro Guedes, do Alpha Concursos, gravou um vídeo falando que a filha é linda, que o peito dela é lindo, que ele aperta a bunda dela todo dia, que fica de cueca e pergunta se ela tá gostando do shape, que ele se compara com o namorado dela e ainda deu um selinho nela no vídeo. Beleza, uma relação muito próxima entre pai e filha. Um pouco estranho, um pouco excessivo, mas ok. Mas é aí que surge a Jennifer, do canal Manu Maria, porque ela gravou um vídeo revoltadíssima comentando sobre o caso. Ela diz que isso não tá certo, que tá errado, que é um absurdo, e ainda levanta um ponto interessante. Ela fala que a garota tem 19 anos hoje, mas que essa relação de carinho excessivo não deve ter começado só depois que ela completou 18 anos. E aí ela meio que dá a entender que o pai abusava da própria filha. E até levando um sinal de alerta, né, para que as pessoas fiquem atentas a situações semelhantes, como uma forma de combater o abuso de pais contra filhas. O Evandro Guedes assistiu o vídeo, obviamente não gostou do que viu, então mandou uma notificação extrajudicial para Jennifer pedindo para ela tirar o conteúdo do ar, alegando difamação e violação do direito de imagem. Mas e aí, quem que tá certo nessa história? Fala, direiteiros, sejam muito bem-vindos ao canal que tem a missão de te ensinar quais são os seus direitos, sempre analisando casos concretos. Afinal de contas, quem conhece os seus direitos sempre tem a lei ao seu lado. E o vídeo de hoje ele é um pouco delicado. O Contente, inclusive, já gravou um vídeo sobre esse assunto que ficou muito legal. E mais uma vez ele levantou alguns argumentos jurídicos. Então, mais uma vez, eu tô aqui para complementar o vídeo dele. Como ele diz em todos os vídeos, ele tem um compromisso com a verdade. Então, eu vou trazer aqui para vocês a verdade legal. A verdade perante a legislação brasileira, né? Como que as coisas realmente funcionam. Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para você também entrar pro time dos direiteiros. Porque a vida é um jogo e só ganha quem conhece as regras. Finalmente, vamos começar a falar sobre o caso. Vamos entender quais atos ilícitos cada personagem praticou nessa história. Então, para começar, vamos começar com a Manu Maria. E eu já adianto, ela tá errada. Em sexto lugar, porque ela realmente feriu o direito de imagem do Evandro Guedes. Ela reproduziu a imagem e a voz dele sem a permissão. Ah, André, mas isso é normal, todo mundo faz isso, é muito comum, tá dentro do Fair Use, todo canal de React é assim, é normal, acontece, faz parte. Então, a verdade é que no Brasil não existe Fair Use. E todos esses canais estão errados. Inclusive eu, quando posto trecho de outros vídeos aqui no meu vídeo. A plataforma YouTube aceitar o Fair Use significa que ela não vai retirar o seu vídeo se você estiver usando imagem de outra pessoa, desde que dentro das regras que compõem o Fair Use. Mas se a vítima entrar com processo, o Fair Use não vai te salvar. Se tiver uma decisão judicial mandando o YouTube tirar o seu vídeo do ar, o YouTube vai tirar. O Fair Use te protege do YouTube, mas não te protege do juiz. Mas o que acontece para que os canais de React existam é que existe uma política de boa vizinhança dentro da plataforma. Um acaba usando a imagem de outro, um trechinho do vídeo do outro, e tá tudo certo. Mas quando alguém usa a imagem de outra pessoa para fazer uma difamação ou uma calúnia, aí a coisa fica um pouco mais séria. E se a pessoa injustiçada quiser entrar com processo e ganhar, o juiz vai mandar que o seu vídeo seja retirado do ar porque ele fere o direito à honra e à imagem da vítima. Beleza, então vamos entender quais são as consequências para quem usa indevidamente a imagem de outra pessoa. Ela pode ser condenada a tirar o vídeo do ar, se retratar, né, pedir desculpa do que ela disse e, dependendo do caso, pode pagar dano moral. Em sexto lugar, ela também tá errada porque a conduta dela se enquadra em dois crimes: difamação e calúnia. Difamação consiste basicamente em dizer coisas para macular a imagem de alguém, para prejudicar a reputação da pessoa. E fica tranquilo, antes que você pergunte, o Contente já trouxe uma ideia pra gente trabalhar. Essa suspeita sobre minha liberdade de expressão de questionar uma pessoa pública que resolveu se expor arriscando o nome de sua empresa foi escolha dela. Nós vamos comentar sobre sim. Então não adianta dar notificaçãozinha extrajudicial nenhuma com a ameaça de processinho infundado. Pô, palavra chata. Porque essas evidências corroboram para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, filho da fruta. Expressão. Em questionar e duvidar de uma pessoa pública. Então, só que esse não é um caso de autoexposição. O que ele disse foi estranho, mas em nenhum momento ele disse que mantinha relações sexuais ou atos sexuais com a própria filha. Ou então que ele apalpava ela de uma forma libidinosa. Assim, eu não vou negar que eu achei um pouco estranho, mas ele narrou carícias em um sentido fraternal. Em nenhum momento ele quis dar cunho sexual
para as carícias que ele descreveu. Por outro lado, a Manu Maria gravou um vídeo revoltadíssimo. E apesar dela não dizer expressamente, ela deu a entender que a relação entre pai e filha não era só fraternal. Até porque no mesmo vídeo ela acabou levantando um alerta para que as pessoas fiquem atentas às situações em que pais estão abusando de suas filhas. Ela dá uma dica para as mães não deixarem os pais darem banho nas filhas, sempre mostrando uma preocupação para combater o abuso. E tudo isso inserido no mesmo contexto, no mesmo vídeo. Então fica difícil defender que ela não estava querendo dizer que eles têm uma relação sexual entre pai e filha. Porque no final das contas, essa era justamente a mensagem do vídeo dela. Se você assiste o vídeo dela, você percebe que é isso que ela está dizendo. Apesar de não dizer expressamente com as palavras, mas o conjunto do todo passa essa mensagem. E além disso, o fato de uma pessoa ser pública não significa que ela perdeu seu direito à honra. Realmente, o direito à imagem, à intimidade, eles são um pouco limitados, mas eles não são anulados. Até mesmo porque recentemente os irmãos Netos conseguiram uma liminar na justiça para derrubar as publicações da Antônia Fontinelli que atrelavam a eles a conduta, a prática do crime de pedofilia. E eles são pessoas públicas. ZK, censura essa pedofilia que eu falei pro YouTube não comer meu cu. Censura esse cu também. Beleza, mas eu aposto que ainda tem alguma coisa te incomodando. Outro argumento do Contente, né? Não é normal mesmo, galera. Não é normal. Quero ver processar por dizer um facto. Dono Guedes, dono da Alfa Concurso. Vou falar Alfa Concursos 1000 vezes para decorarem o nome da empresa, porque eu tô na liberdade de expressão, meu filho. Só lamento. E sim. Então, meio que não importa se é verdade ou não. Continua sendo difamação. Não é porque é verdade que você pode falar. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Não é porque a sua vizinha tá traindo seu vizinho que você pode postar isso nas redes sociais para macular a honra e a imagem dela. Continua sendo difamação. Em sexto lugar, outro crime que ela pode ter praticado é o crime de calúnia. Calúnia consiste basicamente em dizer que alguém praticou um crime que você sabe que não praticou. Ah, André, mas a Manu Maria não acusou Evandro de ter cometido nenhum crime. Nenhum. De onde você tirou isso? Então, quando ela disse que é pouco provável que essa relação de carinho excessivo tenha começado só depois que ela completou 18 anos, ela tá querendo dizer que ela acredita que o Evandro praticou atos libidinosos com a filha sem o consentimento dela, desde antes dela ter idade para dispor sobre o próprio corpo. Conduta essa que, se realmente tiver acontecido, configura o crime de estúpido. Isso, estúpido. Eu não vou falar o nome do crime pro YouTube não comer meu cu. ZK, censura esse cu também. Em sexto lugar, também dá para falar em indenização por danos morais. Porque a gente tem que pensar, qual que era o objetivo da Manu Maria quando ela gravou esse vídeo? Era trazer justiça para a filha do Evandro? Era salvar a garota? Eu acho que não. Se fosse isso, ela teria pegado o vídeo e levado para a autoridade policial investigar. Porque esse é o jeito de colocar o Evandro na cadeia caso ele realmente tenha praticado os crimes que ela acha que ele praticou. É assim que ela deveria ter agido se ela quisesse proteger a garota. Mas o que ela fez? Gravou um vídeo bem chamativo difamando o Evandro, prejudicando sua reputação para gerar polêmica e ganhar bastante visualização. O que deu certo, mas continua sendo um ato ilícito, Continua tendo consequências legais. E eu sei, você que assistiu o vídeo do Contente, ainda tá faltando um ponto, Solta aí pra gente, CK. Dá pra notar claramente que a Manu Maria tá nervosa no vídeo, mas não fica não, fia. Eu já tomei umas 10 notificações extrajudiciais e nunca deu em nada, tá ligado? A notificação extrajudicial é só uma ameaça do advogado, não tem valor jurídico algum, tá? E geralmente quando o cara que manda processar, ele manda fazer isso, é porque ele tem a chance de perder o processo. Então tenta jogar um verde, tá ligado? Pra tentar coagir a pessoa a remover o conteúdo da internet. Olha, a notificação extrajudicial serve pra isso também. Também pode ser um migué pra ver se cola. Só que ela é bem mais do que isso. Ela é uma forma de resolver a situação de forma rápida. Se você tá absolutamente certo, você manda uma notificação pra parte contrária. Ela pega essa notificação e mostra pro advogado dela. O advogado vai olhar e vai falar, fudeu, você tá errado. E que é melhor pagar logo, porque senão, se isso virar um processo, vai ser muito pior, muito mais caro. Aí o advogado propõe um acordo, e se ele for bom, os dois fecham um acordo, problema resolvido. Em vez das partes passarem anos lutando em um processo judicial, a situação foi resolvida ali em alguns dias. E mais importante do que isso, sem ter gasto com custo processual, com despesa recursal, com taxa de juntada de mandado judicial. Enfim, o processo é caro. E além disso, poderia ter dado uns danos morais aí também, que a parte acabou se livrando. Problema resolvido de forma rápida e barata.
É para isso que serve uma notificação extrajudicial. Beleza, a gente já analisou a situação do ponto de vista da Jennifer, agora vamos ver quais foram os atos ilícitos que o Evandro praticou. E meus amigos, no direito existe um princípio chamado presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o contrário. E até o momento, os únicos fatos que nós conhecemos é aquilo que o próprio Evandro disse, né? Que ele tem uma relação bem próxima com a filha dele. Mas em nenhum momento ele assumiu que essa relação tenha cunho sexual. Então, já que a gente não tem fatos concretos para analisar, a gente vai ter que trabalhar com algumas suposições. Vamos criar algumas situações hipotéticas, analisar uma a uma e vamos deixando o caso mais grave, exemplo a exemplo. Em sexto lugar, vamos imaginar que eles realmente passaram a ter uma relação sexual depois que ela completou 18 anos de idade. Nesse caso, não tem nada de errado. É estranho, é diferente, mas não é ilícito. Não é nenhum crime nem nada do tipo. E também nem gera consequências no âmbito do direito civil. Talvez o único obstáculo que eles possam encontrar é o fato de que pais não podem casar com os próprios filhos. Então, se eles quiserem casar, eles não vão conseguir. Em sexto lugar, vamos imaginar que essa relação sexual tenha começado antes dos 18 anos de idade. O resultado vai ser o mesmo, porque é a partir dos 14 anos que a pessoa pode passar a dispor do próprio corpo. A partir dos 14 anos, a pessoa já pode praticar atos libidinosos. Em sexto lugar, vamos imaginar que essa relação sexual tenha começado quando ela ainda era menor de 14 anos. Aí deu ruim. Aí é crime de estúpido de vulnerável. Não importa se tinha consentimento, se não tinha. Se uma pessoa menor de 14 anos pratica um ato sexual, presume-se que ele foi praticado com violência. E nem tem o que discutir. Não importa se a vítima queria, não importa se a vítima implorou para que o ato fosse praticado, não importa. Não pode, porque é crime. Se bem, né, que se a gente olhar para a sociedade, a gravidez na adolescência geralmente acontece antes dos 14 anos, né? Mas isso não muda as regras do jogo. Em sexto lugar, vamos imaginar que, independentemente da idade da garota, em algum momento tenha tido a prática de um ato sexual sem que houvesse o consentimento. Aí deu ruim também, meu amigo, aí é crime de estúpido. Mas vamos lá, é importante eu deixar claro que esses cenários são só suposições. Então eu não tenho como dar um diagnóstico preciso sobre essa parte do caso. Mas lembrando que tem vários advogados e estudantes de direito que estão acompanhando os meus vídeos. Então, colegas, se vocês discordarem de mim ou quiserem fazer algum complemento, fiquem à vontade, os comentários estão aqui embaixo e é para isso que eles servem. O YouTube é fantástico porque a gente consegue expandir a discussão do vídeo aqui para os comentários. Então, deixa aqui seu comentário que a gente conversa e continua falando sobre esse assunto. E meus amigos, ainda cabe uma reflexão bem interessante que eu confesso que ainda não tenho uma resposta. Vamos lá. Incesto não é crime, nem ato ilícito. Só é estranho. E a sociedade julga como uma prática imoral, suja, repudiável, repugnante. Principalmente as pessoas religiosas. Mas aí me veio uma dúvida. Eu cresci na igreja, mas eu confesso que eu nunca consegui encontrar uma resposta para essa pergunta. Se Deus criou só Adão e Eva, só existia um casal no mundo. Então, em algum momento, teve que ter incesto para que toda a raça humana fosse gerada. Então, Deus criou a humanidade a partir do incesto? Parece meio incoerente dizer que Deus criou o incesto se a igreja diz que incesto é errado. É confuso, eu juro que eu não sei essa resposta. Então, por favor, se você tiver essa resposta, deixa aqui nos comentários também, porque eu sempre quis saber isso e nunca consegui encontrar uma resposta. E aí a gente entra em outro ponto da discussão. Incesto é tão estranho assim? Isso significa que quando você faz uma busca naqueles sites vermelhinhos, você vai ver claramente que a maioria dos resultados traz esse tipo de fantasia, o que remete diretamente de volta na busca dos 60%. A maioria dos homens gosta de ver vídeos fantasiando relações entre irmãos e irmãs, irmão com irmão, pai com filha. Isso é repugnante, cara, mas já é a maioria. Tá ligado ou não? Aparentemente tem bastante gente que curte essas relações familiares. Além disso, eu dei uma pesquisada e no Japão isso é bem mais comum. Parece que vários animes tratam de relações entre irmãos. E aí eu até lembrei de um anime que eu já assisti. Sword Art Online. Na segunda temporada, a irmã do Kirito meio que se apaixona por ele. E assim, que é estranho mas se a gente for olhar um pouco pro passado, houve um momento da história em que a sociedade ela também repudiava a relação homoafetiva. E hoje em dia nós temos até leis protegendo a comunidade LGBTQ+IA. Eu sempre me confundo com essa sigla. Também houve um tempo na história em que a sociedade condenava o casamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. E hoje a gente acha isso um absurdo. Hoje a gente condena as relações incestuosas. Mas será que os nossos netos serão mais liberais e essa geração do futuro vai aceitar o incesto? Eu não sei.
O que você acha? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê em breve.